professoras e professores. É um prazer estar novamente com vocês. Eu sou o professor Jorge, estou aqui juntamente com a professora Patrícia e vamos dar início ao nosso ATPC, né? Hoje nós vamos falar de linguagens e ciências da natureza, corpo, saúde e linguagens, né? Então, primeiro vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos brancos, estou com uma camisa cor vinho e uma calça verde. E você, Patrícia? Oi, bom dia, professores. Bom, eu sou Patrícia, especialista em inglês, sou uma mulher loira, branca, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta, um lenço com animal print e também utilizo alguns adornos como brincos e anéis. Então, gente, eu sou da área de ciências da natureza e química e física e hoje nós vamos, na nossa pauta, ver aí, né, o diário de bordo, tá? Então prepare seu diário de bordo, né? Coloque a data da reunião, os detalhes das atividades que vamos fazer hoje. Hoje nós temos uma atividade, uma experiência para fazer. Então eu peço que vocês fiquem com o diário de bordo aí para anotar. Depois a avaliação também de como ocorreu a formação, as tarefas e os processos de trabalho e as considerações finais, né, as considerações futuras aí. Então, vou dar 1 minuto para que vocês organizem esse material. O percurso da pauta de hoje tem os objetivos, a sensibilização, o mapa, né, a integração, que é a unidade 4, mão na massa, desdobramento e a avaliação. Saiba mais e as referências. E o objetivo, né, os objetivos dessa nossa ATPC é apresentar a dinâmica das unidades 4, dos componentes e como elas se integram, apresentar as relações entre as atividades do mapa e os seus componentes, dando ênfase ao caráter pedagógico e ao mão na massa. Ok? Agora é com você, Paty. Então, professores, eu gostaria que vocês observassem as imagens que nós trouxemos, né? São 2 imagens diferentes, né? Temos as referências logo abaixo para que vocês possam também procurar via internet, né? E eu pergunto o seguinte, gostaria que vocês pensassem a respeito e comentassem, né? Na sua percepção, do que se tratam essas imagens? 1 minuto para que vocês possam pensar a respeito.
Pois é, o importante nessas imagens é que vocês tenham percebido que elas estão sofrendo uma intervenção humana. Vejam que na primeira a gente olha, inclusive, pessoas caracterizadas e uma ambientação, né, que parece a ambientação de um parque de diversões. E algumas pessoas, inclusive, deitadas ao chão. Na segunda, nós estamos também vendo uma intervenção humana. Todas as pessoas estão se aglomerando, né, como se elas estivessem indo para uma passeata. Elas possuem alguns cartazes, daqui nós não conseguimos identificar, né, os dizeres desses cartazes, mas elas estão, na verdade, se integrando à paisagem local. O que acontece é que esses dois tipos de intervenção nós chamamos de happening, que é justamente uma palavra que vem da língua inglesa, né? O significado de happening é acontecimento. Tá? O happening é um movimento bastante antigo, né? E ele vem da década de 60, foi inaugurado por um artista chamado Capral, né? E hoje, que nós estamos já no século XXI, principalmente durante momentos como, por exemplo, a pandemia, aconteceram também algumas situações dessa que as pessoas puderam observar via internet, já com esse evento, né, do que é digital. Porque essas imagens que nós estamos vendo são de fotografias. Bom, agora nós vamos falar sobre a temática do dia. Então, como vocês sabem, estamos conversando a respeito de corpo, saúde e linguagens, né? Um modelo que mistura ciências da natureza e linguagens. Então, nós vamos ter aí como objetos, né, do nosso estudo o corpo, a saúde, as linguagens de maneira geral, os corpos em movimento, que dá o título, né, do nosso aprofundamento, e também cultura e ciência. Os componentes dessa unidade curricular são formados por expressões artísticas, corpo em movimento, fisiologia do movimento, conservação do movimento, construção das personagens, corpo e emoção, equilíbrio em movimento. No próximo slide, nós estamos então retomando a construção de personagens, corpo e emoção, e vamos falar, né, da atividade 4. Então, na atividade 4, vocês vão encontrar justamente uma orientação de como trabalhar a questão do happening com seus estudantes. Na verdade, nós temos aí nessa página do mapa, né, que é a página 80, indicações, né, e mais aquelas que eu trouxe na sensibilização, para que os alunos também possam se apropriar desse tema que é o happening. Talvez eles, por serem muito jovens, né, nem todos saibam o significado. Então, você que é professor desse componente vai ter esse trabalho de mediação. Eles vão poder fazer, por exemplo, uma pesquisa nesse site indicado, e a partir daí socializar ou em duplas ou em grupos, né, as descobertas que eles tiveram. No próximo slide, justamente, né, nós vamos falar a respeito da questão das personagens, tá? Porque os estudantes, eles vão ter que fazer uma mão na massa aí, né? Hands-on, como a gente fala em inglês. E, na verdade, eles devem construir uma narrativa, né? Que a gente chama de
conto. Para isso, faz parte da narrativa a construção da personagem. Então, temos algumas dicas aí, né? Para que eles construam o seu personagem, eles têm que sempre imaginar quem seria meu personagem, o que ele deseja, ele realmente, né, realizou uma perseguição, lembrando que nós temos uma referência também de um conto que tem que ser lido e ele serve de base, por exemplo, para que o aluno tenha a expansão da sua criatividade, definindo ele mesmo o final. Então, é uma história inacabada e ele é quem vai fazer o final dessa história. Podemos passar para o próximo slide. Então, nós chegamos até a sistematização. Nessas aulas de sistematização, os estudantes deverão compartilhar com os seus colegas, né, aquilo que eles construíram. Para isso, fica uma sugestão do uso de uma metodologia ativa, que é a rotação por estações, porque nós podemos dividir a sala de aula numa estação onde há redatores, né, e numa estação onde as pessoas fazem a caracterização do personagem propriamente dito. Quando eles trocam de estações, né, eles ocupam o papel inverso, né, e essa que é a brincadeira, né, do protagonismo do aluno, que ele possa ter as duas sensações. No slide seguinte, nós vamos falar de um outro componente, né, que é o expressões artísticas, corpo em movimento. Nessa página do mapa, que é a página de número 26, existem os QR Codes, né, ou como a gente fala em português, o QR Code, e eles podem ser acessados pelos estudantes. Nesse outro momento, na verdade, eles vão ser introduzidos a uma outra situação que é um pouco parecida com a do happening, porém é uma situação em que as intervenções humanas estão se movimentando, como por exemplo se elas estivessem dançando. No próximo slide, né, a gente pode olhar justamente, né, que a metodologia que a gente usou na situação anterior também pode ser retomada, que é a rotação por estação. Porém, nesse caso, o professor pode propor algumas problematizações ou questões mobilizadoras para os seus alunos. E aí, a ideia é que exista um movimento de conversa, de trocas, porque é um trabalho cooperativo. Podemos passar para o próximo slide. Então, o próximo slide, ele nos traz a sistematização, né, que dentro do componente, caso você não tenha ainda conseguido trabalhar, né, de uma forma processual, ou seja, observando o seu estudante, o seu grupo de estudantes de uma forma colaborativa, né, porque você vai usar justamente essa sistematização para poder avaliá-los, né? Em vez de eles serem expostos a uma prova de questões abertas ou de questões objetivas, não, nós vamos aproveitar todo esse movimento que eles fizeram
e essa socialização para que o professor tenha ali um diário de bordo, por exemplo, e registre o que ele observou nos grupos, né, e também nos indivíduos, e que isso vá servir de base para uma avaliação do final do bimestre. Então, para encerrar as atividades, né, os alunos podem significar as suas produções, tá? Então, dentro desse componente, eles vão dizer quais são as sensações experimentadas, né? Vamos supor que você proponha que eles produzam dentro da sala de aula ou em espaços da escola uma dessas intervenções, né? No caso, essa segunda, que a gente fala que os corpos estão em movimento como se eles estivessem dançando, ela tem um nome especial e também ficou bem consagrada durante a pandemia, que é o flash mob. Eles podem tentar produzir o flash mob deles e terem essa sensação de repente, promover dentro da escola, pode ser até num intervalo, uma movimentação com música, pode ser uma música conhecida do público, né, dos demais componentes lá da escola que vão estar observando, ou pode ser uma música criada por eles, com letra criada por eles. E quando essa intervenção acabar e eles retornarem para o ambiente de sala de aula, compartilharem, né, a respeito dessas observações que eles tiveram, com sensações, né, com algo novo em que eles estão atuando, né? E cada um deles vai ter a sua palavra lá, dizendo, né, o que tudo isso provocou no sentido emocional e psicológico dentro deles. Podemos passar para o próximo slide, né? Então, eu queria sugerir, né, um flash mob que ficou bastante viralizado, digamos assim, durante a pandemia, da música We Will Rock You, que é uma música do Queen. E as pessoas todas cantam e ela tem um ritmo muito legal, né? E é uma música que provavelmente, né, apesar de ser um rock, de ser algo bem pop, os alunos conhecem. E ao lado, né, temos uma sugestão do Happening. E aí vem toda uma referência também para que vocês possam estudar o que foi o movimento Happening produzido pelo Capral. Vamos passar para o próximo slide. No próximo slide, nós temos a questão do equilíbrio em movimento. Então, estamos mudando de unidade, de componente. E, para isso, eu vou chamar novamente o professor Jorge. Ok, Patrícia. Muito bom a gente saber de todos esses movimentos, né? E o equilíbrio químico também está nessa junção dos movimentos, né? Então, por exemplo, nesse componente 5, a gente vai observar que eu tenho ali um equilíbrio em movimento quando eu tenho os atletas, né, competindo e eles se esforçam ao máximo. Depois, ele se desequilibra, o corpo todo vai entrar em desequilíbrio, né? O metabolismo e tudo mais. E depois ele precisa de um tempo de descanso para que volte novamente ao equilíbrio do nosso corpo, né? Do corpo do atleta. Isso é muito importante, né? Então é um equilíbrio químico dentro do nosso corpo, né? Também nós vamos analisar aí o componente, né, das competências 1 e 2,
né? Analisar e representar com ou sem uso de dispositivos digitais. Então a gente tem aí como fazer tanto com dispositivos digitais como na mão na massa mesmo, experiências que você pode trazer na sala de aula, mostrando esse equilíbrio, mostrando quando o nosso corpo sofre a parte que fica mais ácido e mais básico, né? Isso na performance quando eu estou fazendo atividades, né? Dependendo do gás carbônico e tudo mais. Então tudo isso está no nosso equilíbrio, no equilíbrio do nosso corpo, né? Então essa junção feita aqui nesse nosso mapa é muito interessante nesse sentido. E o estudante vai se sentir pertencente, entendendo de uma forma integrada como que funciona tudo isso, né? Através dos movimentos da dança e também juntamente com a química, o que acontece, né? As linguagens conversando aí com a ciência da natureza, que é muito importante, né? Nós vamos ter na atividade 4 o professor, né, desenvolvendo as habilidades de ciências, atividades que visam subsídios, os estudantes associar o metabolismo com as reações químicas. Isso é muito importante também, pessoal, né? Que a gente tem que entender que o nosso corpo, ele tem várias ligações químicas dentro dele trabalhando, para a gente respirar, para se movimentar. Então, o aluno, o estudante, né, ele tem que ter essa percepção, ele tem que começar a entender como que funciona tudo isso, né? Então, por que eu me alimento? O que isso, como que se transforma, né? A quebra, né, desse alimento no nosso corpo, que vai virar, como que eu digo? Se transformar? Se transformar, alimentar as moléculas do nosso corpo, né, Patrícia? É como se fosse uma engrenagem, né? Isso mesmo. E aí, esse corpo vai ter forças para se movimentar, vai ter energia, né? E é só na química que nós temos essa energia para o metabolismo, é energia química, tá? Nós temos várias outras energias no nosso corpo, mas aqui que tem no nosso metabolismo a energia química, né? Essa energia química, dependendo do que eu como, né, ela vai produzir mais energia, né? E aí muitas vezes eu tenho que gastar essa energia. Aí você vê assim um atleta que se alimenta várias vezes ao dia, 5, 10, né, Patrícia, vezes ao dia, e você fala assim, nossa, mas ele é tão magrinho, né? Mas é porque ele consumiu aquela energia através dos exercícios. Ele vai gastando ao longo do dia, então, né? Exatamente. E eles têm dietas rigorosas, não é mesmo? É verdade. Então, tudo isso são processos químicos dentro do nosso corpo. Isso é muito importante que o aluno consiga, o estudante, né? A gente ainda está acostumado a falar aluno, que o estudante consiga perceber essa movimentação que acontece dentro do corpo dele, ok? Então, essas ligações são ligações de hidrogênio, covalentes, de Van der Waals, né, que são presentes na proteína da água, nos ácidos nucleicos. Então, tudo isso no ser humano, nós temos lá essas reações funcionando, tá? Para a gente estar vivo, né? Quando a gente respira. O que mais que nós vamos ver aqui também? Uma outra atividade de sistematização bem importante, que até está na nossa... Eu gostaria que vocês passassem, por gentileza, que está na sistematização, vai falar lá do repolho roxo, né?
do indicador ácido-base que eu faço com repolho roxo, né? Então é importante que você vai ver a mudança de cor nessa substância, dependendo se é ácida, se é básica, ok? Então, para isso, eu vou usar ingredientes que o estudante tem na casa dele, que são repolho roxo, vamos colocar aqui, bicarbonato, né, que é uma base, um ácido vinagre, que é o ácido acético, e algumas outras substâncias que vão mudando de cor conforme é ácido ou base, ok? Nós temos também a fenolftaleína, que já é mais difícil de ser encontrada, e ela só muda de cor quando é ácido, ela continua com a mesma transparente, quando é básico ela muda de cor e fica cor de rosa, ok? Né? Então, hoje nós vamos fazer uma demonstração, né, de como funciona isso no nosso corpo. Então eu trouxe uma experiência, que é a reação do sopro mágico, tá? E ela fascina muito os alunos. Por quê? Né? Quando eu sopro o gás carbônico, ele vai... é um ácido e ele vai transformar, mudar de cor a substância. Vai deixar a substância transparente, ok? Para isso, nós temos os materiais, né? Que é o indicador fenolftaleína, o bicarbonato de sódio e um canudo, ok? Então, vamos fazer a experiência. Primeiro, eu queria que vocês vissem. Primeiro eu vou tirar aqui. Primeiro eu vou pegar aqui um copo de Becker. Eu tenho esse copo de Becker aqui. Aqui eu misturei a fenolftaleína com um pouquinho de álcool e água. E nesse outro recipiente tem uma base, que é o bicarbonato de sódio. Quando eu junto os dois, o que acontece? Vai mudando de cor. Por quê? Porque é uma base, certo? Então aqui eu tenho uma base. Quando eu sopro, o que vai acontecer? O gás carbônico, que é um ácido, ele vai voltar com que fique transparente. Né? Nós fizemos aqui que não ia dar tempo de fazer. Nós colocamos aqui antes e depois. Ele ainda vai ficar mais clarinho. Você faz com uma garrafinha vazia de algum refrigerante, alguma coisa nesse sentido. Não precisa ser o Erlenmeyer, principalmente porque pode quebrar lá. Aí você vai soprando. Já tô vendo clarear. Tá clareando, né? Espero que clareie, né? Então, os alunos vão fazer tipo uma competição para que isso vá clareando e fique quase transparente. Eu acredito que não ficará totalmente transparente, mas você já vê a diferença aqui, né? Aqui, tá certo? E você pode mostrar de outra forma também. Você pode pegar o ácido acético, que é o vinagre, e colocar nessa substância aqui, ó. Na substância que tem fenolftaleína e bicarbonato. Quando eu coloco esse vinagre, o que vai acontecer?
Deixa eu colocar aqui mais perto para vocês. Opa. Olha lá. Ele vai ficar ácido. E aí fica transparente de novo. Ok? É uma reação reversível. Né? E aí eu vou colocar o bicarbonato de novo. Esse bicarbonato está um pouquinho fraco. Vamos ver se vai voltar. Senão a gente coloca mais um pouquinho. Para você mostrar o que acontece no nosso corpo, né? Olha lá, eu falei que estava fraco. Mas vamos fazer. Calma que dá tempo. Você vai pegar uma colherzinha de bicarbonato e vai colocar lá para voltar na reação. Isso você pode, né, estar demonstrando. Parece uma brincadeira com o aluno, ele vai gostar bastante porque os nossos alunos, nossos estudantes, eles gostam dessas coisas, de coisas práticas que eles consigam visualizar, né? E também sai do lugar comum, né, da sala de aula, porque o experimento mexe, né, com a criatividade, com a imaginação. Você fica se perguntando uma série de coisas interiormente, né, Jorge? É verdade. Aí você consegue compreender muitas coisas que só no teórico você não consegue compreender. Então vamos pegar um pouquinho dessa substância e vamos colocar para voltar a ficar básica, né? Vamos ver se vai ficar. Esse vinagre é forte, hein, pessoal? Ó, não quer ficar de jeito nenhum. Não quer ficar, não. Coloquei tudo quanto foi, né? Então ele está muito ácido. Agora, se você pega menos, então aqui está o fenolftaleína, e aqui, vamos de novo. O que vai acontecer é que eu acho que eu coloquei muito vinagre. Mas também é interessante que aconteça isso, né? Porque eu acho que a gente começa a observar que a quantidade, né? Aquela relação da quantidade numa mistura, né? Pode fazer uma diferença, não é Faz toda assim? a diferença. No nosso corpo também. Olha lá. Né? Dependendo, por exemplo, se você enche a sua salada de vinagre e, por exemplo, do vou próprio comer... sal, né? Que o pessoal não recomenda que tenha muito sal na alimentação. Ele vai trazer um efeito, vai né? trazer um efeito. Mas o efeito do vinagre também é interessante porque nós temos o nosso ácido gástrico, né? Verdade. E aí, o que acontece? Se eu como só salada, eu não como arroz e feijão, vou lá e como só uma salada. E encho ela de vinagre. O que vai acontecer? Eu vou aumentar aquele ácido. Quando eu como a salada e depois eu me alimento com as outras substâncias, arroz, feijão, carne, vai dar um equilíbrio. Vai trazer um conforto, vai equilibrar, porque nós temos que ter esse ácido no nosso estômago que é para quebrar as moléculas dos alimentos. Mas só que eu não posso aumentar muito esse ácido. Senão eu posso ter a famosa dor de estômago, Exatamente, não é? uma gastrite, porque quando eu aumento muito esse ácido, a nossa mucosa do estômago, ela está preparada para aquela quantidade de ácido. Se eu absorvo mais ácido, como um vinagre, alguma coisa nesse sentido, com estômago vazio, sem ter algo para equilibrar? Tem que ter o equilíbrio. Então, vai aumentar o ácido e a mucosa do estômago vai começar a ter... Ela vai machucar. Vai machucar e você começa a ter problemas de acidez, aí você tem que tomar um remedinho que vai exatamente, fazer esse contraponto. Exatamente, que é feito com bicarbonato, a maioria. Magnésia bisurada, que é uma base. Já tive essa experiência, viu, Jorge? Né? Aí o que acontece? Tem
todo o processo no seu corpo. Aí vem, você toma aquele antiácido e você acaba regularizando. exatamente, tá? E soltando um arroto lá, não sei Acontece, né? É da então, vida, né? mas ali a reação funcionando. Você sabia? Dá um alívio mesmo, né? É isso mesmo. Vamos lá ver se funciona. Olha lá, de novo. Aí eu vou colocar bem pouquinho. Foi? Não. Aí, ó lá. Aí vai ficar transparente a minha solução. Aí eu venho com bicarbonato. Esse foi o que eu fiz a experiência, agora nem lembro. Vamos ver. Não foi não. E aí eu venho com bicarbonato novamente para que eu faça essa reversão da substância. Olha lá, já está ficando rosinha. Ah, no fundinho já dá para ver. Ó. Ele tende a ficar rosa, tá? Então é assim que funciona. Eu tenho que fazer essa parte da reversão sempre, tá? Para mostrar para o aluno como que funciona. Tá? Enquanto eu coloco, olha lá, ele vai ficando, ficou branca a solução, mas se você olhar aqui, ele fica um pouco rosa. No fundinho tem um rosado, né? Isso. Não sei se estão enxergando, mas eu consigo. Tá, mas ele fica bem, então você usa um ácido, esse ácido acético está bem concentrado, você tem que usar um pouquinho menos concentrado. E gente, química é assim, né? A ciência é assim, você sempre tem que fazer os experimentos, uma hora dá certo, outra hora pode não dar certo, tá? Então você precisa testar tudo antes para que dê certo lá com o seu estudante, ok? E a gente procura fazer essas experiências como sugestão para vocês, né? Porque vocês vão ter alunos ou estudantes mais satisfeitos, né? Mais assim, felizes com a aula de vocês e aprendendo mais, né? Eles vão tendo mais conhecimento, ok? Então, é isso. Agora nós vamos, né, falar sobre os desdobramentos. Então, né, você pode criar um mural lá no... Como que é o nome? É o Padlet. Padlet. É porque eu sou químico e não manjo muito lá do inglês. Mas não tem problema, tudo. a gente vai falando com a variedade linguística do brasileiro que tá tudo bem. O importante é você se fazer entender, né? E esse é um instrumento que os alunos gostam, porque ele é fácil, né? E a tecnologia, né? É tecnológico, ele é também todo colorido, né? E nesse caso, o registro do aluno, porque você sabe, Jorge, que o registro científico eu acho que é uma coisa muito importante, não é? É verdade. E eles já começam desde cedo a também ter essa intuição, né? Ter essa... incutir na cabeça de que tudo que eles experimentam eles podem registrar. E é muito importante isso para eles, né? Porque quando a gente registra, nós gravamos aquilo você acaba aprendendo também, né? Com aquilo, com o registro. Muito importante mesmo. Né? E que mais, né? Nós temos também que você pode discutir as articulações, né, entre os componentes, como eu e a Patrícia fizemos antes de fazer essa TPC, né? Eu sinto, sabe, quando a gente está
trabalhando nas unidades curriculares, no aprofundamento, que essa mesma troca que a gente observa na condição de professores, eu acredito que os alunos vão também começar a observar dentro da sala de aula, porque eles vão conectar aquilo que um determinado professor falou, aí o outro componente chega, vai unir, né? E lá no final do bimestre, pode existir até um trabalho cooperativo entre componentes. Sim. Não é legal? É muito legal. E aí os estudantes, eles se apropriam disso, né? Então, exatamente. Eles é muito e aí interessante. criam o tal do aprendizado com significação. Exatamente. Eu sinto muito esse aprendizado com significação quando eu faço os experimentos com os alunos. Porque eles muitas vezes, não acredito como que isso funciona, né? Aí você explica a teoria, fica mais fácil você explicar a teoria fazendo a uma demonstração. prática, né? Isso tudo que eu fiz aqui, você pode realizar com copos descartáveis transparentes, né? Como eu falei, um material barato, até caseiro. Caseiro, repolho roxo, que é um indicador ácido base muito legal, e eu vou trazer para vocês nas próximas aulas, nos ATPCs, que é muito interessante para a gente passar para o aluno como que isso funciona. É verdade. Né? E isso enriquece muito a nossa aula. Olha, e tenho certeza que tem estudante que vai chegar em casa e vai tentar fazer e vai querer mostrar para o pai, para a mãe, para os amigos. É verdade. Né? E isso é gratificante para nós, né? Exatamente. É muito gratificante. Né? Então, como a gente falou, tem que saber, né? O ambiente que você vai fazer. Eu não tenho laboratório. Faça na sala de aula, né? Deixe o estudante colocar a mão na massa, porque esses produtos aqui, eles não vão... não tem nenhum ácido que vai machucar, né? Queimar a mão do aluno, nada nesse sentido. Então, é bem tranquilo. E você pode fazer na sala de aula e ele pode também brincar e você explicando enquanto ele está fazendo aquilo. Por que aconteceu isso? Muitas vezes no laboratório eu deixava depois eles ficarem mexendo e eles perguntavam, mas por que depois ficou transparente? Mas por que? Se eu colocar isso, se eu colocar aquilo... Né? E isso aguça conhecimento. Exatamente. Bom, Jorge, eu acho que já está chegando no final da nossa apresentação de hoje, não é mesmo? É mesmo. Então, com certeza, a gente vai preparar algo novo para uma próxima, né? E também vamos pedindo a vocês que nos respondam, né, em que medida que a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório. Reflita, discuta entre seus pares, se você estiver com colegas, né, dentro da TPC, façam anotações e que isso sirva de um subsídio para que você possa cada vez mais melhorar as práticas dentro desse novo ensino médio. Sim, e uma outra coisa também é que está tudo embasado, né, nossa formação de hoje, né, com o currículo paulista, também com o novo ensino médio, aprofundamento curricular, né, que são os mapas, e o novo ensino médio. Então tem tudo aí para vocês, se vocês quiserem acessar para saber mais, estão todos aí. Nas páginas de referências. E agora chegou a hora da gente se despedir. Até logo e boas práticas. Exatamente. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Espero que tenham gostado. Estamos aí, né, à disposição de vocês. Um grande abraço.